Então, queria dar bom dia a todos os participantes, né? Nosso encontro aqui de ciclo de atividades especiais. E hoje nós estamos recebendo a visita à professora Bel, que é mestre, e está fazendo agora o doutorado, né? Ele está desenvolvendo pesquisas científicas que analisam estratégias de comunicação de empresas públicas e privadas. E agora, no doutorado, ela está pesquisando a relação entre religião e mídia, considerando os aspectos sociais, culturais e comunicacionais. Ela já trabalhou em emissoras de TV local e regional e é jornalista e publicitária. Bel, muito obrigada por aceitar o convite. E aí, agora fica com você para dividir os seus conhecimentos. Tá, muito obrigada, Paula. Gente, bom dia a todos. Não sei se vocês estão conseguindo me ver aí pela janelinha de compartilhamento, mas já estamos aqui com o material a postos. Muito bom tê-los aqui nesse sábado, um sábado que é dedicado aí aos estudos, né? Então, vamos fazer essa nossa próxima hora bastante interessante para que vocês também possam ter repertório no sentido de arrasarem aí nesse cenário que logo mais está aí batendo as portas, né? Então, obrigada aí pela Unify pelo convite, em especial pela Paula, né? Toda a equipe da Prograde, que também está envolvida e empenhada nessa capacitação dos alunos da Unify, para que tenhamos aí uma qualidade que eu tenho certeza que haverá nos nossos cursos que serão aí avaliados pelo ENAD nesse ano. Muito bem, gente. Então, sem mais delongas, vamos lá. A primeira pergunta que eu coloco aí para a gente refletir é: comunicação, tecnologia e sociedade. Como que elas se conectam, né? E aí, quando a gente pensa nessa pergunta, e aí pode até ser uma pergunta chave para a gente iniciar essa reflexão, eu afirmo para vocês que a tecnologia e a sociedade são duas coisas que só existem em virtude da comunicação. Então, elas se conectam quase que com uma coisa assim, uma interdependente da outra. Se a gente tem sociedade, a comunicação está ali inerente. Se a gente tem a tecnologia, ela também se propaga, esta comunicação se propaga por meio da tecnologia. Então, tudo isso faz com que esses dois campos sejam altamente conectados, né? Então, para a gente iniciar essa reflexão, é isso. Comunicação, tecnologia e sociedade, uma está para a outra, uma depende da outra. E a comunicação é quem faz toda essa amarração diante de tudo que pode acontecer em relação a comportamentos e aspectos da sociedade e a nossa própria tecnologia, trazendo para um incremento tecnológico de comunicação que estamos ali também todos, de alguma maneira, aderidos a isso. Então, por isso, hoje a gente vai falar um pouco, então, sobre comunicação e sociedade e quais são os comportamentos e as tendências que se estabelecem diante dessa relação, né? Da comunicação e das pessoas. E por que que isso pode ser um assunto importante para vocês na prova do ENAD, independentemente da área de formação que temos, né? Visto que aqui nessa sala hoje nós temos alunos de vários cursos, não só da publicidade, né? Então, olha só, primeiro aspecto importante é que a gente entenda que comunicação é poder. Por que que comunicação é poder? Porque é algo que está inerente ao ser humano. A comunicação, ela molda percepções e comportamentos. Então, quando a gente diz que a comunicação é poder, é justamente nesse sentido. A gente, quem se comunica bem, acaba de alguma maneira tendo um poder sobre outras pessoas, e não o poder no sentido só negativo, mas o poder também é importante nessa relação persuasiva. Ou seja, lá na publicidade a gente fala muito sobre persuasão. E o que que é persuadir, meus queridos? É convencer. Quando a gente persuade, a gente convence as pessoas, ou convence quem está ali no nosso diálogo, a realizar algo, a optar por alguma coisa, a opinar por determinada coisa, ou ter uma ação diante daquilo que se coloca como necessário. Então, vejam só, comunicação é poder, porque ela é algo inerente ao ser humano.
o ser humano, nós todos, enquanto pessoas, nos comunicamos. Todos somos comunicadores, né? Ou seja, quando você está dialogando com um colega seu de trabalho, quando você está conversando com amigos, você, de alguma maneira, utiliza de comunicação verbal, que são as palavras, e não verbal, que é o que o seu corpo também está expressando dentro daquele diálogo, tudo isso comunica. Então, por isso que a gente fala, comunicação é poder, inerente ao ser humano, porque o ser humano é um ser que se comunica, todos somos comunicadores. Mas, para além disso, a comunicação também molda percepções e comportamentos. Então, quando a gente vê determinados conteúdos nas redes sociais, determinados conteúdos audiovisuais ali na TV ou em plataformas de streaming, enfim, é, o que a gente consome de comunicação também vai moldar quem a gente é e vai trazer para a gente também uma percepção sobre determinados assuntos, né? Por exemplo, eu não sei se vocês viram aí ao longo dessa semana, tem uma novela, a novela das 7, se eu não me engano, na Globo, que está discutindo a violência contra a mulher. E até a atriz que está interpretando essa personagem é a Giovanna Lancelotti, conterrânea aí de São João da Boa Vista, né? E Giovanna Lancelotti, na personagem dela, ela foi stalkeada por um seguidor na rede social. Esse seguidor seguiu ela nas ruas e a violentou, né? Ela foi estuprada. E aí, vejam como é que. Por que eu estou trazendo esse assunto? A novela está discutindo violência contra a mulher e a importância de perceber coisas que podem levar a essa situação de perigo para as mulheres e o que fazer, a rede de apoio, as pessoas que estão em volta, o que fazer para acolher, para ajudar essa mulher, né, que foi tão fortemente violentada. E aí a novela está discutindo isso. A novela está falando sobre o telefone que é importante ligar para fazer denúncias, para auxiliar a polícia na busca, né, por criminosos nesse caso. Então, eu assisti a novela? Não. Eu assisto essa novela? Não. Mas na rede social veio então alguns recortes dessa cena que vão justamente ao encontro dessa discussão sobre a importância de ações que vão, então, proteger a mulher, prevenir, né, crimes contra a mulher. Inclusive, muitos de vocês devem conhecer um criador de conteúdo muito famoso aí no Instagram, que é o Hugo Gloss. Vejam só, eu vi tudo isso que eu falei para vocês agora pelo Hugo Gloss. O Hugo Gloss, enquanto um perfil que comunica numa rede social digital e que está ali falando, entre inúmeros outros assuntos, sobre a violência contra a mulher. Tá vendo como é que a comunicação vai moldar percepções e até comportamento? Pode ser que alguém que estava ali naquela rede social, rolando o feed, que segue o Google Gloss, viu aquilo, vai falar: nossa, o que aconteceu com essa personagem? Às vezes nem é porque você assiste a novela, mas pelo simples fato de vir ali na legenda letras em caixa alta, dizendo assim: atenção, gatilho, violência contra a mulher. E aí depois vem a explicação da cena. Olha como é que tudo isso molda um comportamento. Chama a atenção, vai persuadir. E aqui, quando eu falo em persuasão, foi só um exemplo, né? Mas existem também situações que nós vamos ver daqui a pouco, como exemplos, que a persuasão, muitas das vezes, e moldar comportamento e percepção por meio da comunicação é usado aí de maneira banalizada, de uma maneira ruim, né, por outras pessoas. Então, muito bem, a gente sempre precisa saber que comunicação é poder, está inerente ao ser humano, a gente, por meio da fala, por meio do comportamento, das expressões, a gente vai moldar aquilo que os outros vão compreender e a gente também vai persuadir nesse sentido. Muito bem, vejam só, as mensagens que nós emitimos enquanto comunicadores, que todos somos, chegam até a sociedade por meio de diferentes vitrines. Que vitrines são essas? São as mídias tradicionais, ou também chamadas de mídia off, ou as novas mídias, também chamadas como mídias online, né? Então, essas mensagens vão chegar às pessoas por meio dessas diferentes vitrines. Vitrines essas que são
as mídias. Então, mídia tradicional, o que que eu tenho? Televisão, mídia impressa, emissoras de rádio, né? Tudo isso são consideradas mídias tradicionais. O que são as novas mídias? É tudo aquilo que é proveniente do campo digital, da internet, né? E aí as pessoas vão, né, ser impactadas com essas mensagens por meio dessas mídias que elas consomem, né? E o que que eu tenho então sendo propagado nessas mídias, nessas vitrines? Eu tenho propagandas, eu tenho notícias, eu vou ter os mais diversos conteúdos, né? Por isso que a gente diz, então, que essas mensagens chegam até as pessoas por meio da mídia. Quais mídias? Tradicionais e mídias online. E aí, especialmente, essa efervescência, essa coisa muito rápida de propagação de uma mensagem, acontece, em especial, no território das novas mídias, ou seja, das mídias online. E aí, vejam, para a gente começar a esquentar a nossa conversa, a mídia sempre foi só informativa ou ela também pode ter um potencial transformador? E aí coloco aí essa pergunta para vocês refletirem sobre isso. Por quê? Pode ser que essa seja uma pergunta gatilho em alguma questão da prova ou em alguma reflexão dentro da área de vocês, nesse sentido aí dentro da prova. Talvez não venha uma pergunta seca, como essa minha aí, ó. A mídia sempre foi informativa ou também transformadora? Talvez essa pergunta possa vir embutida dentro de um contexto, de um exemplo, de algo a se refletir. E aí, para a gente considerar isso, vejam só, a mídia sempre foi somente informativa? E eu digo para vocês que não, a mídia não é só informativa. Ela também é transformadora? Sim, a mídia também é transformadora. Então, nunca a gente pode pensar que a mídia apenas informa, ou seja, eu tive contato com determinado conteúdo, numa mídia tradicional ou numa mídia online e tá tudo bem, aquilo passou por mim e não me afetou. Veja só, tudo que a gente consome, de alguma maneira, vai para a nossa caixinha do repertório. Tudo que a gente consome, que a gente para por alguns segundos que seja para compreender aquilo que está tocando por meio da mídia, acaba, de alguma maneira, não só nos informando, mas também nos transformando. Quando a gente fala em transformação, vem no sentido de formar opinião, moldar comportamento, né? Então, veja como é que é importante a gente considerar tudo isso. Esse exemplo da atriz Giovanna Lancelotti interpretando uma personagem que vai falar sobre a violência contra a mulher dentro de uma novela, vejam como é que isso não é algo somente informativo, mas acaba também sendo transformador. Transformador no sentido de que vai trazer novas informações, novas interpretações, novas percepções sobre aquela temática, né? Então, meus queridos, se por um acaso na prova, durante a reflexão de vocês, cair algo que vai ao encontro dessa pergunta, a resposta é clara. A mídia não só informa, ela também tem o poder de transformar. Claro, a partir do conteúdo que eu, como público, consumo, esse conteúdo pode ser, então, transformador no sentido de me levar a uma nova percepção, a uma nova ideia, a um novo comportamento, tá? Vamos para frente. Olha só. Vejam como é que a mídia é importante no aspecto transformador. E a partir de agora, eu peço a tua atenção, porque todos os exemplos que eu trouxe são exemplos que aconteceram ou estão acontecendo em 2025. Podem ser temas que serão trazidos de alguma maneira ou debatidos na prova do ENAD. Pode ser que essa minha aposta aqui não se concretize, mas pode ser que sim. Então, olha só, quando a gente fala do poder da mídia, não só de informar, mas de transformar, olha esse exemplo aí. Agora, em 2025, a redemocratização do Brasil completou 40 anos. Agora, em 2025.
Veja como é que esse tema pode ser algo interessante lá na discussão da prova do ENAD, né? Então, vamos entender um pouco sobre esse aspecto. Se você quiser pegar, né, o QR Code dessa notícia, você pode mirar aí a câmera do seu celular, ou posteriormente também, se algum colega estiver assistindo de outro equipamento, e aí puder colocar aí o link, né, ou até mesmo o Hugo ou a Paulinha, se puderem mandar aqui no chat, por gentileza, o pessoal pode pegar depois também. Então, olha só, essa notícia da CNN Brasil, que vai falar sobre a redemocratização no país, que completou, né, agora em 2025, 40 anos. Qual foi a importância da mídia enquanto não só informativa, mas também transformadora neste tema? Olha só, a, a democracia no Brasil, ela foi reestabelecida após um grande período da ditadura militar, que foi aí de 64 a 85. Vejam como é que é importante que a gente saiba sobre esses aspectos históricos e como é que a mídia, comunicação por meio da mídia, esteve tão forte também neste momento do Brasil. A imprensa foi muito importante para o país neste momento, um país que desejava eh, se redemocratizar, um país que desejava pela liberdade, um país que desejava pela liberdade de ideias, né? E outras condutas que só a democracia é capaz de fazer. E aí, o país vinha de uma censura do regime militar muito grande, inclusive diante dos próprios conteúdos de comunicação na mídia, né? E aí, com o fim, né, da ditadura militar e a redemocratização do Brasil, a imprensa foi muito importante neste período, porque além dela ganhar voz e, consequentemente, levar mais informação para os cidadãos, ela também foi transformadora, no sentido de auxiliar a percepção das pessoas sobre a importância da liberdade política que a democracia traz para as sociedades, né, que estão aí ancoradas neste regime político. Então, olha só, foi em março de 1985 que nós tivemos de fato, né, esse marco em relação à redemocratização do Brasil. Então, vejam que é um tema atual, né? Como é atual falar de democracia no Brasil? Como que a gente vem vendo, né, tantas questões políticas que perpassam isso. Mas se a gente trouxer esse exemplo, a mídia é transformadora? Sim, no caso da redemocratização do Brasil, que completou 40 anos agora em 2025, ela foi essencial. Ela foi essencial porque a mídia, durante o regime militar, ela teve os seus embates, né, com a censura e tudo mais. Mas pós isso, vejam como é que a imprensa foi importante no sentido de comunicar o que era a democracia, a importância das pessoas apoiarem este novo regime, a redemocratização do nosso país, né? Então, tudo isso fez com que a sociedade não apenas se informasse, mas se transformasse e chegássemos aí na defesa da democracia ao longo de todos esses anos, né? A criação da Constituição, que tanto nos norteia. Então, isso é importante da gente também considerar. Pode ser uma pauta do ENAD? Pode ser uma pauta do ENAD. Então, de novo, pega aí o QR Code com o link da notícia sobre os 40 anos, né, da redemocratização do Brasil, para você depois dar uma lidinha, porque pode ser interessante. Muito bem. Vejam que a mídia, então, ela pode ser um fator de mudança. A comunicação midiática, ela sempre teve grande influência na sociedade, e por isso a gente diz que ela foi decisiva em diferentes momentos. Olha como é que nesse campo da redemocratização, a mídia foi tão decisiva nesses momentos, né? Se a gente olhar para um momento que eu imagino que não vai ser debatido no ENAD, mas vamos lá, só para a gente tentar pensar aí a Covid, quando a gente passou pela pandemia. Vejam como é que a comunicação e a mídia foi importante naquele momento da pandemia. Claro que
não vou entrar no mérito das fake news, né, da desinformação, porque havia isso, mas nós tivemos na história da imprensa do Brasil, naquele momento da pandemia, uma associação dos veículos de mídia do Brasil, que eram eles que diariamente falavam sobre aquela triste média móvel de mortes, né? Porque na época o governo silenciava um pouco esses dados, não passava como uma fonte oficial, não passava para a mídia, então a mídia se reorganizou nesse sentido, fizeram então este grande conglomerado de veículos de comunicação, de TV, de rádio, de impresso, de portais de notícia, para que essas informações, então, chegassem até a população, que precisava saber como é que aquilo como é que a pandemia estava no Brasil, né? De novo, eu acho que no ENAD não vai cair nada disso, porque né, já é um fato aí que pode ter sido cobrado em outras provas, né? Mas só para a gente poder ter uma ideia nesse sentido de como a comunicação midiática tem grande influência na sociedade e ela é diferente, decisiva, né? Tanto em momentos tão importantes para nós. Bom, além de tudo isso, é por meio da comunicação que campanhas de conscientização, de orientação, né, são colocadas para a sociedade, fatos importantes para a vida dos cidadãos, né, entre outras coisas, ou outros debates, né, coisas tão importantes aí da nossa vida, da nossa rotina. Então, vejam, a mídia, ela é informativa somente? De novo, não, ela é transformadora a partir do momento que ela traz conteúdos, informações, detalhes para a gente. E isso pode ser um fator de mudança, né? Vide campanhas de conscientização, de orientação, informação sobre fatos importantes, né? Muito bem, falando sobre fatos importantes, vamos lá. Mais um tema aí que pode ser, talvez, né, dito aí no ENAD desse ano. Vejam só, quando a gente coloca a mídia como algo que transforma também, instruir com responsabilidade ética e social é algo que todos os comunicadores precisam ter, né? Todos os seres humanos, como comunicadores, precisam agir de modo ético, né? Diante das pessoas, da sociedade. Mas os comunicadores que trabalham nas mídias, e aí o ENAD desse ano também vai pegar aí os alunos de jornalismo e de publicidade e propaganda que trabalham mais fortemente com a comunicação, a gente fala sempre isso para eles, ó, instruir com responsabilidade ética e social, né? Então, vejam só, quando a gente coloca essa percepção da importância da mídia como conscientizadora, trouxe essa reportagem também que foi publicada agora, dia 22 de setembro, né? Falando sobre a hepatite A, que volta a crescer no Brasil e a importância da vacina. Porque muitas pessoas estão deixando de vacinar as crianças, e aí nós temos aí um caso de uma doença que já estava controlada, que volta a crescer no Brasil, porque a taxa de vacina está baixa, né? Então, vamos lá, ó, volta aqui a nossa conscientização anterior. Se a gente fala que a comunicação midiática tem influência na sociedade e ela é decisiva em diferentes momentos, olha como é que a imprensa, a mídia, colocando então para a sociedade de uma maneira ética esta informação sobre a vacina, isso pode salvar vidas, né? Então, essa notícia, volto a dizer para vocês, é super fresquinha, falando aí sobre a alta no número de casos de hepatite no país, em virtude dessa ausência, né, da vacinação e da prevenção à doença, né? E aí a hepatite A especificamente, né, ela tem algumas situações de transmissão que são aí mais próprias da doença, né? Mas aí depois vocês também podem pesquisar sobre isso, até acessar esse material de novo, que a gente vai ver sobre a importância de instruir então as pessoas a procurarem pela vacina contra a hepatite A no SUS,
que é então oferecida desde 2014 no SUS e muita gente não está procurando. Como eu fiquei sabendo disso? Por meio da propagação dessa informação na mídia, né? Na mídia que vai aí então instruir com responsabilidade e ética social nesse sentido. Muito bem. Mas hoje então, com a internet, todos nós nos tornamos ainda mais fortes como comunicadores. Mas até que ponto isso é bom? Então vejam só, se você tem a sua rede social, a depender do que você compartilha na sua rede social, as pessoas que estão na sua rede vão absorver aquele conteúdo que você está colocando. E aí a gente entra num tema bastante sensível, que é o seguinte: muitas pessoas usam desse espaço digital e das redes sociais para colocar conteúdos que oferecem desinformação para a sociedade, né? Então, olha como é que é importante que a gente reflita sobre isso. A internet, ela nos deu voz para todos nós, sejamos nós jornalistas, publicitários, criadores de conteúdos, mas qualquer um, né? Os nossos familiares são comunicadores no grupo de WhatsApp, né? O que a gente coloca despretensiosamente na nossa rede social está impactando as pessoas, né? Por isso que a gente precisa pensar muito nisso com carinho, que é a responsabilização desses conteúdos, porque, vejam, lá no comecinho do nosso bate-papo aqui, eu disse, a mídia por meio, né? A comunicação por meio da mídia, ela vai não só informar, mas ela vai transformar. E comunicação é persuadir, comunicação é você é, criar repertório sobre determinada coisa por meio daquilo que você consome. Então, a internet, que está tão aí na nossa palma da mão, por meio dos nossos smartphones, todos nós somos comunicadores, mas a que ponto isso é bom? Então, vamos discutir sobre isso. Internet, enquanto um território de uma mídia online, que eu vou ter lá sites, redes sociais, etc. A internet, ela democratizou a comunicação e a informação. Então, nós podemos entender que o que é o democratizar a comunicação e a informação? A qualquer minuto, se eu quiser acessar um conteúdo, eu consigo, por meio, né, do meu smartphone aqui conectado à internet. Eu não preciso estar num espaço que tenha um canal de TV, eu não preciso estar num espaço que tenha um aparelho receptor de um sinal de uma emissora de rádio, né? Ou seja, democratizou. É mais fácil chegar a uma informação por meio da internet. Opa, então, se todos nós somos comunicadores, se por meio da minha rede social eu consigo transformar as pessoas, imagina isso sendo usado também por um lado ruim. Mas vejam, vamos pensar o lado bom, né? Que tudo tem dois lados. O lado bom seria isso, a democratização da comunicação e da informação, tudo mais próximo, né, de todos nós. Mas o que é a coisa ruim de tudo isso? É a desinformação. E o que é desinformação, gente? Que esse termo muito provavelmente vai aparecer na prova do ENAD, com certeza, porque é algo que é sempre debatido, né? O que é a desinformação? É tratar um fato como se ele fosse verdade, muito embora ele é mentira. Muitas pessoas acabam recebendo coisas pelas redes sociais, né, pelo WhatsApp ou no Facebook, enfim. Vejam, ao invés de democratizar a comunicação de qualidade, a internet também trouxe esse porém, que é chegar de um tudo para a gente. E aí a gente vai ter que fazer esse filtro. Porque existem pessoas que desinformam, né? E aí, o que é então essa desinformação? Falar que algo é ruim, que algo vai fazer mal, mas sem ter ali uma comprovação científica, sem ter ali uma percepção clara sobre aquilo. Então, a desinformação vai envolver esta produção e distribuição por meio das mídias de informações falsas, incorretas,
com o intuito de manipular a opinião pública, moldar comportamentos ou influenciar decisões. Nossa, lá no nosso começo do bate-papo agora, o que eu falei para vocês? Que comunicação, ela não é persuasiva? Ela não muda comportamentos? Ela não é capaz de emplacar novas ideias? Ela não só informa, ela também transforma? Vejam como é que comunicação propagada pelas mídias, né, ou sendo usada para um lado ruim, olha qual é o problema que ela pode causar, né. Então, a desinformação é isso, é quando a gente, acaba de alguma maneira consumindo ou propagando coisas que não são verdades, ou coisas que são falsas, incorretas, com dados errados, com o intuito de manipular a gente, manipular as nossas opiniões, moldar os nossos comportamentos e influenciar nas nossas decisões, porém, de um modo negativo, ruim, não ético, né? Não, isso não é agir com ética social e moral, digamos assim, né? Outro termo que é muito usado dentro desse campo da desinformação é o termo fake news. O que é fake news? Numa tradução livre, notícias falsas. O que são as fake news? São notícias falsas, tendenciosas, exageradas, por meio de textos, fotos e vídeos. Atenção! Fake news é quando eu tenho notícias que são falsas, tendenciosas e exageradas. Fake news está dentro desse escopo do que eu chamo de desinformação. Desinformação pode ser qualquer coisa que é falsa, incorreta e distribuída por meio, né, das mídias. E fake news é quando eu tenho estritamente uma notícia falsa. Já já nós vamos ter exemplos aqui para facilitar. Ok, vamos lá. Outra coisa importante da gente considerar no aspecto da internet, e isso aqui é muito atual, e eu também aposto, tal qual as 6 dezenas da Mega Sena, que esse tema vai cair na ENAD. Que é quando a gente fala da exposição em excesso e os crimes cometidos por causa da internet. Gente, vejam como que a comunicação é algo tão sério e importante na nossa sociedade. Vejam como é que a comunicação ela informa e ela transforma e ela é capaz de mudar percepções, comportamentos, mas tem um lado das pessoas que utilizam da comunicação de uma maneira não ética, né? De uma maneira negligente, de uma maneira sem responsabilidade. E aí, recentemente, nós tivemos um caso, que surgiu e que ganhou forte propagação, que é o termo adultização de crianças. E aí, eu elenquei aqui para a gente falar 4 temas que são muito prováveis aí de aparecerem na prova, que vão ao encontro dessa exposição em excesso nas redes sociais e como que isso acaba também gerando crimes, né. Então, primeiro, a gente vai falar da adultização de crianças, vamos relembrar o caso Felca, vamos falar das bets no Brasil, né, e a saúde mental e a idealização pelas redes sociais. Então são 4 temas aí bastante sensíveis, muitíssimo atuais, que eu aposto aí fortemente que também vai cair de alguma forma no ENAD. Muito bem, então vamos lá. Faz um raciocínio comigo. Comunicação, o que se comunica é propagado por meio das mídias, mídias essas que podem ser as mídias off ou as mídias online. Tudo que eu consumo que provém de comunicação me informa, mas me transforma. A comunicação vai persuadir, vai me auxiliar numa mudança de percepção, de comportamento, seja um conteúdo bom ou um conteúdo ruim.
E aí, onde que ganha-se maior velocidade na propagação de conteúdos, né? As redes sociais, fatalmente, porque está tudo muito fácil aí na palma da nossa mão. Ok, vamos relembrar o caso Felca? O caso Felca, vou também convidar vocês a pegarem o QR Code que eu coloquei aí na tela, e vai para esta reportagem publicada no dia 22 de agosto, logo depois, né, de que explodiu aí essas denúncias do Felca, um influenciador digital, que falou então sobre os resultados de uma pesquisa, de uma sondagem, né, que ele fez aí fortemente nas redes sociais. E aí, o que o Felca vai falar? Ó, criança não deve produzir conteúdo na internet. A internet é um ambiente de adultos. A exposição não é algo fácil de lidar. Vem críticas, vem assédio, e a criança não está preparada para receber qualquer tipo dessas coisas. Com o caso Felca, e que criou-se fortemente essa pauta sobre a adultização de crianças, e aí, pessoas que estão ali colocando o conteúdo dos seus filhos na rede social, ou acha bonitinho a criança, né? Tá ali de alguma maneira sendo exposta. O Felca, na denúncia dele, colocou o quê? A adultização, além de trazer uma sobrecarga para a criança, emocional e tudo mais, também pode ali alimentar uma rede de pedofilia. Então, o caso Felca nos chama atenção neste sentido. Para ilustrar melhor, gente, o caso Felca, vamos assistir esse vídeo que vai, então, trazer para a gente este repertório importante para essa potencial discussão. Vejam, as redes sociais são espaços muito bons, né, instantâneos, de propagação, de interação, de engajamento. Mas também há esse outro ponto que é importante que a gente discuta. Então, atenção, não é para você levantar a bandeira do morte das redes sociais, não é isso. Mas é a sociedade saber como é que se comporta ali dentro, o que eu devo fazer, o que eu devo consumir, qual é o meu senso crítico diante de tudo isso, né? Caso Felca, como é muito atual e foi uma pauta muito debatida no Brasil nas últimas semanas, eu achei interessante trazer como um exemplo. E aí, vamos relembrar e trazer aí nesse vídeo que tem um minutinho, só para a gente conseguir, então, clarear as nossas ideias e entender melhor sobre isso. Outro assunto que já preocupava muita gente é a chamada adultização nas redes sociais, que envolve pressões estéticas, sexuais ou de consumo precoce sobre crianças e adolescentes. No entanto, a discussão só mobilizou mesmo o país depois que um conhecido influenciador reuniu provas contra os perfis suspeitos e chamou uma psicóloga para analisar o fenômeno. O vídeo de hoje é uma denúncia. O que vocês estão prestes a ver é um assunto extremamente sério. Esse tema ganhou destaque após a divulgação do vídeo do youtuber Felipe Bressanin Pereira, o Felca, que denunciou abusos cometidos contra menores nas redes. O assunto chamou a atenção do Congresso Nacional, que se mobilizou para garantir a aprovação de projetos destinados a combater abusos e restringir o acesso de responsáveis por esse tipo de crime. Entre outros pontos, os projetos visam impedir que pessoas não identificadas acessem as redes e publiquem posts com conteúdo inadequado que possam vitimizar crianças ou adolescentes. A exposição exagerada nas mídias digitais implica uma série de riscos, como o contato com pessoas que se aproveitam da inocência de crianças e jovens para cometer os mais diversos tipos de crime. Muito bem. Vejam como é que isso é importante, que acabou até mobilizando, né, autoridades, no sentido dessa discussão. Então, é um tema também que eu convido vocês a buscarem, né, sobre mais informações sobre, que o nosso encontro aqui é muito rápido, não dá para a gente aprofundar, mas dentro dessa perspectiva, né, da comunicação e de comportamento, né, é importante que a gente conheça. Outro tema que também é uma pauta que vem sendo discutida aí há muito tempo
de um ano para cá, um pouquinho menos de um ano para cá, mas que também ganhou novas páginas agora em 2025, foram as bets, né? Então, por onde as pessoas consomem conteúdo sobre as apostas online? Nas redes sociais, né? Hoje a gente vê propaganda das bets até mesmo em TVs, né? Em espaços comerciais de TV. E, claro, que na rede social isso é ainda mais propagado. Grupos, né, de apostas se reúnem muitas das vezes pelas redes sociais. E aí isso acabou chamando a atenção de alguma maneira, das autoridades, né, nesse sentido. E aí eu trouxe para vocês também essa notícia, estampada aí pela Virgínia Fonseca, influenciadora, que foi inclusive convocada na CPI das bets, por ser uma influenciadora, que fazia propaganda, né, sobre as apostas. E aí ela e outras pessoas, né, influenciadores digitais, porque esses influenciadores digitais, meus queridos, eles são comunicadores também. Eles têm uma rede grande de pessoas e como comunicadores, agindo aí, né, como no aspecto da comunicação, eles vão persuadir, eles vão convencer, eles vão moldar comportamentos, né? Por isso que a CPI das bets também quis ouvir esses influenciadores, porque são essas pessoas, essas personalidades que estavam então participando, claro, sendo bem remunerados para isso, para serem porta-vozes, né? Fazer propaganda, né, das bets, das empresas que trabalham com as apostas online. Então, tá aí o QR Code também da notícia, uma notícia super fresquinha também do dia 22 agora de setembro, que vai falar então desse acordo que o governo fechou com as Big Techs para acabar com os anúncios das bets ilegais. Lembrando, no Brasil existe legislação que permite a aposta online, mas a gente tem aí casos de empresas de tecnologia que estavam então de modo ilegal fazendo a propagação aí dos jogos online, né? E aí pode ser também, gente, no que tange as bets, que apareça temas do tipo assim, vício, né? Assim como outros tipos de vícios, jogar pode se tornar um vício, né? Quantas pessoas que têm aí perdido altos valores em dinheiro em apostas online? Então, isso também é um tema importante. E aí, de novo, como é que a comunicação está no meio de tudo isso? Na propagação, né? Na propagação de tudo isso. Por meio desses influenciadores ou até dos comerciais das empresas que fazem, né, as apostas online, nesses espaços midiáticos. Então, vejam, dentro dessa temática, a CPI das bets, ela teve início lá no final de 2024 e ela prosseguiu durante o ano de 2025. Qual é a preocupação, então, em relação às bets? A essas empresas ilegais que fazem publicidade enganosa, o avanço das apostas online e a cultura de educação e consciência. Então, de novo, as pessoas podem jogar? Podem, mas assim, o jogo pode virar um vício. Então, é importante que, além de falar das bets legais, né, é importante que também se discuta a educação e a consciência do jogo, né, dos prejuízos que isso também pode trazer. Muito bem, isso também é um tema aí que eu convido você depois a ler com mais calma, saber um pouco mais sobre, que pode tocar também alguma temática lá na sua prova. E um outro assunto que também pode tocar lá na sua prova é o assunto que já não é novidade, mas que justamente por ele permanecer fortemente na nossa sociedade, tem relação aí com algumas reflexões. Então, olha lá. Qual a relação entre as redes sociais e a saúde mental dos adolescentes? Pega esse QR Code aí também. Essa notícia que eu trouxe para vocês, ela é de maio, é uma reflexão sobre. Então, o que pode aparecer? De novo, no que toca à comunicação, a mídia online, os tempos atuais, né? O que se é comunicado pelas pessoas nessas redes sociais. Pode ser que a temática dos adolescentes também apareça. Então, por quê? Os jovens não apenas estão passando mais tempo nas redes, mas também há um viés de altamente se comparam mais com outras pessoas,
como que esses jovens, esses adolescentes, né, que estão aí no comecinho de vida, né, de vida social e tudo mais, estão de alguma maneira sendo afetados, né, por essa cultura de, eu preciso ter curtida, eu preciso ter comentários, né, e muitas das vezes não estão aí diante de uma relação saudável com essas redes sociais. E aí a gente vê também a importância de se considerar esse aspecto, né? De como é que a gente pode, então, otimizar, conscientizar, né? Acho que essa palavra é melhor, conscientizar os nossos adolescentes do uso correto dessas redes, né? Talvez o termo correto seja até muito forte, mas eu acho que é do uso consciente, crítico até, né, das redes sociais. Para nos ajudar também nesse repertório sobre esse assunto, tem mais um vídeo rapidinho, mas para poder te ajudar aí nas considerações sobre este assunto, que também é um assunto que pode aparecer na sua prova. Estudo mostra que influenciadoras do Instagram que postam fotos provocativas podem induzir algumas mulheres a rejeitar seus próprios corpos. Além de estimular o sonho de um corpo esbelto e atraente, fotos e vídeos postados por influenciadores causam efeitos prejudiciais nos seguidores. É o que revela a pesquisa feita pela Universidade Flinders, na Austrália. Segundo a professora Ivanka Pritchard, chefe do estudo, como alguns influencers divulgam produtos de lingerie e biquínis, as fotos provocam comparações muitas vezes inadequadas. Quem não está dentro de determinados padrões de beleza se sente mal. De acordo com a professora, este problema é amplificado pela popularidade do Instagram entre jovens de 18 a 34 anos. Publicado na revista Body Image, o estudo explora o impacto da visualização de imagens com padrões de moda, muitas vezes inacessíveis. Participaram do estudo mulheres entre 17 e 25 anos. Segundo a pesquisa, a exposição a esse tipo de imagens as levou a um humor negativo e insatisfação com a própria imagem. O estudo sugere que as mulheres devem deixar de seguir perfis de influenciadores que postam esse tipo de material. Segundo os pesquisadores, é preciso estar alerta contra aqueles que são bem pagos pelos patrocinadores e nem sempre se preocupam com as pessoas que estão do outro lado das telas. Muito bem, né? Então, vejam como é que isso também pode ser uma temática importante da gente refletir, né? E olha a responsabilidade de todos nós como comunicadores. Olha a responsabilidade de todos nós que estamos colocando as nossas ideias, os nossos, aquilo que a gente acredita, os nossos valores éticos, morais, em tudo aquilo que a gente fala. Talvez você vai pensar assim, nossa, Bel, mas eu não sou influenciador digital, tudo bem, mas você tem uma rede de pessoas que está ao seu lado diariamente, né? E a gente é moldado também de alguma forma por tudo isso que a gente ouve, que a gente fala, que a gente conversa. Você que está ouvindo, participando dessa aula hoje, por exemplo, com certeza a minha comunicação aqui com vocês no intuito de trazer, né, novas percepções, um repertório mais crítico em relação a tudo isso. Então, de novo, como que é importante, né, a gente olhar para a comunicação como algo inerente, tão importante da nossa sociedade e organizar tudo isso, né, com esse olhar, considerando todas essas camadas, né, que estão aí para jogo na nossa sociedade. Muito bem. Bom, entre tantos pontos positivos que nós temos relacionado aí à comunicação, à sociedade, à tecnologia, às mídias de modo geral, são tantos pontos positivos e outros pontos tão desafiadores, como esses exemplos aí que eu acabei de falar com vocês. O que que a gente tem para o futuro? E aí, isso daqui também pode ser algo que toque ali a sua prova. O que que a gente tem para o futuro? A inteligência artificial, né? Então, quando a gente pensa assim, meu Deus, a inteligência artificial também se comunica com a gente? Sim, por meio de uma intervenção humana, né? De uma interação humana, por meio ali da supervisão humana, sim, mas a IA comunica coisas.
E tem gente também que usa IA para propagar conteúdos que podem ser muito bons, mas que também podem ser desinformação. Então vamos entender. A IA é a inteligência artificial, claro que todo mundo aí já conhece, né? O chat GPT talvez seja aí o mais acessado por vocês, mas existem outras inúmeras plataformas de inteligência artificial e inclusive plataformas que são utilizadas assim para otimizar tempo, né? Melhorar aí aspectos de criação, leitura de documentos, uma série de coisas. Mas olha só, a inteligência artificial, então, ela tem um lado bom. Claro, ela democratizou a criatividade com ferramentas que puderam chegar a mais pessoas. A gente ganhou mais eficiência, automatizando tarefas. A IA permite que a gente explore novas linguagens e formatos, mas eu afirmo para vocês que a IA não substitui o comunicador. Quem é o comunicador? A gente, o ser humano. Ainda tem muito chão para a IA chegar a ser criativa, tal como o ser humano é. A IA ela tem que ser vista como uma ferramenta, de novo, que democratiza a criatividade, que traz aí ferramentas interessantes ao alcance de mais gente, otimiza as nossas tarefas, né? Tudo isso são pontos importantes e interessantes da tecnologia. Só que, de novo, tem seres humaninhos que estão usando a IA para propagar desinformação. Então, tem comunicadores, que somos nós, seres humanos, né? Utilizando da tecnologia, da inteligência artificial, para propagar desinformação. Vamos lá, qual é o termo correto para isso? Deepfakes. O que são as deepfakes? São conteúdos digitais que foram feitos por IA, por inteligência artificial. Então, imagens, vídeos ou áudios que são muito, muito, muito realistas, muito mesmo, porém são falsos. Tudo isso, de repente, pode ser coisas assim, rostos que são trocados. Olha aí esse exemplo que eu coloquei para vocês. Silvio Santos, já falecido Silvio Santos, dono do SBT, apresentando o Jornal Nacional. E aí, quem apresenta o Jornal Nacional? William Bonner. Então, com a inteligência artificial, fizeram isso. Colocaram o rosto do Silvio Santos no corpo do William Bonner no cenário do Jornal Nacional. E a inteligência artificial, além de produzir esses vídeos, né, ela tem a tecnologia de sincronizar movimentos labiais, trazer expressões com mais detalhes, né? E aí fica tudo muito real, mas não é verdade. Então, o termo desinformação de conteúdos que foram feitos por seres humanos, mas que deram o comando para a inteligência artificial criar aquilo, isso é chamado então de deepfake. De novo, deepfake. Apareceu deepfake na tua prova, você já vai saber o que que é. São conteúdos digitais manipulados por inteligência artificial, sob o comando de um ser humano, que fez ali o prompt, que gerou o prompt, ou seja, o roteirinho para a IA seguir e criar aquilo. No entanto, aquilo é falso, né? Então, isso é a chamada deepfake, que é altamente realista, né? Em virtude da própria tecnologia que a IA nos oferece. O que é importante a gente discutir sobre a inteligência artificial? Ela é um caminho sem volta. Cada vez mais a gente vai ver a tecnologia perpassar a nossa vida, mas a gente precisa, como comunicadores, como seres humanos, manter o espírito crítico, ter uma relação ética com a ferramenta e o seu uso, e sempre a gente ter conteúdos que a IA gera por meio dos prompts, que são elaborados por seres humanos, e após a IA entregar o resultado daquele prompt, a gente também supervisionar. Então, é importante que a gente também tenha essa relação. De novo, a gente não vai aí colocar fogo na IA, não é isso, mas é a gente, como pessoa, manter esse espírito crítico, ter uma relação ética com a inteligência artificial, ou seja, ficar aí criando deepfakes pelo prazer de criar deepfakes, né?
E se você receber alguma coisa proveniente de IA, perceba, coloque, veja se que tem, será que aquilo ali é verdade mesmo? Deixa eu pesquisar mais sobre aquilo, né? E sempre usar a IA com a supervisão humana. Olha só, também tem aí um QR Code para você pegar, que pode ser um exemplo aí para você discutir. Por quê? Vejam só, o chat GPT está sendo usado por veículos jornalísticos. E aí chega num dilema ético. O que é o dilema ético, gente? Imagina só, o jornalista é um profissional que ele é quem faz essa propagação de informações para a sociedade. E aí todo mundo começou a falar assim, mas espera aí, o jornalista está criando notícia pelo chat GPT? Né? Até que ponto que isso é ético? Então, vamos lá, vejam só. Muitas empresas jornalísticas, inclusive o Grupo Globo, que é esse link aí que eu coloquei para vocês, está usando a inteligência artificial, sim, claro, no intuito de otimizar trabalho, né? No intuito de a gente automatizar tarefas, mas nada que é gerado pela IA deve ser colocado para a sociedade sem que antes tenha tido supervisão humana, checagem sobre aquilo, né? Então, vejam, o próprio Grupo Globo coloca aí, ó, pode usar a IA nas redações? Pode, mas tem que ter supervisão humana. O conteúdo precisa ser transparente com o público. Então, por exemplo, se aquela fotografia foi gerada por IA, eu tenho que falar imagem gerada por IA. Vocês podem ver que até no Instagram aparece isso, conteúdo gerado por IA. Ou seja, eu preciso deixar isso transparente para o meu público. E sempre respeitar os direitos autorais, né? A IA e a relação com direitos autorais também é outra questão que até os nossos amigos lá do direito têm se debruçado em relação a isso, porque a pergunta, né? Eu criei o prompt, eu sou detentor dos direitos autorais do que a IA criou, né? A gente costuma talvez ir por esse caminho, mas existem inúmeras prerrogativas, né? Inclusive de legislação que vai ter que ser atualizada em virtude do incremento da tecnologia na nossa rotina, né? Muito bem. Um outro exemplo aí muito recente foi de uma agência de publicidade, a DM9. Para quem não é da área da publicidade, vou explicar. A DM9 é uma agência de publicidade e propaganda brasileira que é muito conceituada e ela foi eliminada no Cannes. Cannes, o Festival de Cannes é um grande evento que premia, né, publicidades que foram aí destaque, né? E aí a DM9 teve que abrir mão, né, do prêmio que ela ganhou em Cannes. Por quê? Eles fizeram uma campanha para Consul, que é aquela marca de eletrodomésticos, e eles manipularam algumas imagens com inteligência artificial. E aí eles não citaram que essas imagens eram feitas por IA. Mas assim, o vídeo tá aí para vocês no QR Code, quem tiver curiosidade depois pode assistir. O vídeo, ele é inteirinho feito com captação humana, modos tradicionais, digamos assim. Mas a hora que eles falam sobre o consumo energético do eletrodoméstico e tudo mais, que deve dar aqui, sei lá, 5 segundos de inserção de imagem, essas imagens foram geradas por IA. Então, isso não foi bem aceito pelo festival e despertou aí uma grande discussão ética também, né? Então, imagens manipuladas digitalmente, a citação de dados sobre economia de energia, mas não tiveram relação com o projeto em si, né? Então, por causa de alguns segundos de manipulação de imagem que não foram devidamente identificados, essa agência tão conceituada no Brasil perdeu um prêmio num festival super importante, né? Então, de novo, agir com transparência, com responsabilidade ética e tudo mais, né? O vídeo, inclusive, gente, da campanha ficou lindíssimo, mas são pequenas coisinhas, né? Poucas imagens, mas que acabaram gerando aí um prejuízo bastante grande para a empresa. Bom, e aí, para a gente ir encerrando o nosso bate-papo de hoje, mais um tema importante em relação a esse futuro da comunicação, e então,
esse assunto que surgiu também recentemente, foi agora dia 23 de setembro, que pessoas premiadas com o Prêmio Nobel, cientistas e executivos, pediram na ONU um marco regulatório para limitar o uso da inteligência artificial. Então, vejam como é que esse assunto ainda deve permanecer na nossa sociedade por um tempo aí, né? Essas relações éticas, os limites do uso da inteligência artificial, seja para produzir conteúdo, seja para informar as pessoas, né? Você pode pegar também esta reportagem neste QR Code que eu deixei, e aí todas essas personalidades propõem o que eles chamam de linhas vermelhas da inteligência artificial, ou seja, proibições internacionais que serão, né, o desejo deles é que sejam estabelecidas sobre os usos da inteligência artificial, considerando usos arriscados em quaisquer circunstâncias. Vocês devem se lembrar que recentemente também houve o caso de um jovem que usou a inteligência artificial como terapeuta. Ele estava em depressão e ele falava que não estava bem e ele cogitou o suicídio. E a inteligência artificial, o chat que ele estava ali de inteligência artificial, acabou dando uma resposta para ele que levou este jovem a se suicidar. Inclusive, a família dele está processando a OpenAI, que é a empresa detentora do ChatGPT, e ela diz assim: olha, o banco de dados nosso está sendo otimizado, né, para que tenha respostas mais articuladas em relações assim, né, comportamentais e tudo mais. Mas, enfim, tudo isso vem despertando essa atenção da comunidade internacional para que o uso da inteligência artificial possa ser, então, regulamentado, né? O que é algo interessante para a gente pensar aí nesse futuro também da comunicação. Muito bem, meus queridos. Eu acho que era isso, né, que eu queria colocar aí para vocês ao longo desse nosso encontro aqui, um encontro que, de novo, né, é muito rápido, mas que, de alguma maneira, faz com que a gente possa aí considerar, né, conversar sobre assuntos que possam vir aí a tocar as provas de vocês. E essa aula foi gravada, né, Paulinha? E o que vocês precisarem, os professores que também estejam aqui, representantes de classe, se precisarem que eu compartilhe esses links também de temas que são tão atuais e que possam vir a ser cobrados na prova, né? Eu estou à disposição, estou lá na Unify também, ao longo da semana, podem contar comigo. Desejo a todos uma ótima prova, arrasem, e muito obrigada novamente aí pelo espaço de fala, viu, Paula? O microfone está fechado. Desculpe. Eu queria agradecer. Você falou muitas questões importantes que podem cair, né, na prova, em tão pouco tempo, né? Então, parabéns pela explanação dos temas. Muito obrigado mesmo pela presença. Olha, tem um monte de gente curtindo. Ah, ó, corações. Não, a geração Z não faz assim, né, gente? Professor Pascoal também esteve presente. Parabéns, Bel. Parabéns, Bel. Muito obrigada, Pascoal. Um prazer tê-lo aqui. Muito bom. E aí, pessoal, aproveitando, né, antes do encerramento, eu coloquei aqui para vocês, né, aquele nosso formulário que eu faço toda semana, para gerar presença e com aquela perguntinha sobre os temas que caiu aí na apresentação da Maria Isabel, tá bom? Bel, muitíssimo obrigado mais uma vez. Sei que você teve vários problemas aí com a internet, mas você correu certo, deu tudo certo. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Obrigada. aos alunos e um bom final de semana para vocês todos. E o formulário com 5 minutinhos só, é o tempo de vocês ir lá, já preenche, que aí depois eu já cancelo já o link lá, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Gente, bom sábado, obrigada. Pode perguntar, cortou um pouquinho aqui. Onde está o formulário? Desculpa. Tá aqui nas mensagens, ó. Eu mandei o linkzinho, aí você vai